esse rolê que é muito importante vocês lerem antes de fazer a avaliação? Vocês viram? Não deixam de ler não, tá? É muito importante vocês lerem aquilo. E, assim, semana que vem, eu vou responder pra vocês algumas perguntas. Tipo assim, vou ajudar vocês. Claro que eu não vou dar resposta, que eu não posso fazer isso. Mas eu vou ajudar vocês a pensarem sobre as respostas. Então, fala pra galera vir na monitoria, que vai ser importante por conta disso, mas vai ficar gravado também, tem isso. E eu tenho que responder alguns de vocês no WhatsApp que mandou mensagem ontem. Só que ontem eu tava muito atolada, cara, com um monte de trabalho da faculdade pra terminar. Então eu não consegui responder, mas até fixei no WhatsApp pra eu responder. Então é isso. Se não responderem vocês no dia, eu vou responder ainda. Show? Tipo, não vou passar de um dia sem responder vocês aqui. Realmente não deu ontem. Mas eu vou responder ainda. Mas enfim, é isso. Então vamos lá começar a falar sobre a sinapse química. Que é a mais importante. Tem a sinapse elétrica também. Mas a mais importante, que mais acontece, é a química. Então vamos falar da química. Vou abrir aqui, porque como são imagens pequenininhas, vai ficar melhor. Então não vou ver o chat. Qualquer coisa, liga o microfone ou fala aí e eu leio depois. Ó, vou abrir. Sinapse química. O que é o mais importante nessa imagem aqui? Ó, lembra do potencial de ação? Potencial de ação é essa linha vermelha. Tá vendo aqui, ó? Célula pré-sináptica, célula pós-sináptica. Vermelhinho, potencial de ação. Potencial de ação vai passando e chegando na fenda sináptica, ó, no botão sináptico, que é justamente isso aqui, ó. Isso aqui é o botão sináptico. Isso aqui é a membrana da célula pós-sináptica. Show? Se você reparar, e tem um buraco aqui, tem uma fenda. Não é conectado, não. Tem uma fendinha. Isso é muito importante. Tem uma fendinha entre o botão sináptico e a membrana. Sabe? Que pode ser um dendrito, que pode ser um corpo celular do neurônio pós-sináptico. Beleza? Então, o que vai acontecer? O potencial de ação, ele vai chegar no botão sináptico, certo? Com a chegada dele do botão sináptico, ele vai fazer os canais de cálcio dependentes de voltagem se abrirem. Sim, no botão sináptico tem canais dependentes de cálcio, que são muito importantes para a sinapse. Por quê? Porque quando eles se abrem por conta do potencial de ação que abriu eles, tá? Como que pelo fato do potencial de ação ter aberto eles, e agora está entrando cálcio dentro do botão sináptico, as vesículas sinápticas, certo? As vesículas sinápticas, o que é vesícula sináptica? É onde os neurotransmissores pequenos, porque tem dois tipos, tá? Mas onde tem o grande também, o neuropeptídeo, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Dentro delas, né, das vesículas sinápticas, como se fosse uma casinha, tem neurotransmissores pequenos. O cálcio, essa concentração elevada de cálcio que vai ter, no botão sináptico, certo? Vai fazer elas se fundirem com a membrana pré-sináptica. Tá vendo? Se fundiu aqui. Nisso que elas vão se fundir, vai liberar na fenda sináptica neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ou não se ligar aos canais iônicos dependentes de ligantes, mais conhecidos como os receptores, que tá aqui. Certo? Eita, que tá aqui. Ó, esse caso, por exemplo, esse neurotransmissor, todo neurotransmissor tem no receptor uma casinha para ele entrar, um lugarzinho para ele se encaixar, certo? Ele entrou aqui então, sei lá, glutamato, vamos colocar aqui um glutamato. Ele ligou aqui e ele vai fazer esse canal dependente de ligante se abrir, certo? Que ele estava fechado. Nisso que ele vai se abrir, muitas coisas podem acontecer. Nesse exemplo, o que está acontecendo é a entrada de sódio e a saída de potássio, certo? Como vocês podem ver, tem mais sódio entrando do que potássio saindo. Então, nesse caso aqui, vai gerar um potencial pós-sináptico excitatório, certo? Porque tá entrando mais carga positiva, tá entrando sódio, beleza? Aí, tipo assim, às vezes pode só sair potássio. Se só sair potássio, vai fazer um potencial pós-sináptico inibitório, certo? Ou pode sair potássio e entrar cloreto. Então, a célula vai ficar mais negativa também. Então, vai ser um potencial inibitório também. Ou só entrar cloreto, também vai ser. Vocês entenderam? Depende do íon que entra e que sai. Certo? Se vai entrar mais carga positiva, ou se vai sair mais carga positiva, ou se vai entrar mais carga negativa, ou se vai sair carga negativa, enfim, depende. Certo? Mas o neurotransmissor não entra na célula. Ele se liga ao receptor, ao canal iônico dependente de ligante. O neurotransmissor é o que carrega essa informaçãozinha, assim, vamos dizer, né?
mas é porque ele vai... mas ele não vai entrar diretamente, ele vai ligar e aí vai fazer, né, essa informação que ele vai passar, vai ser passada através de íons. Aí, e o número 2 aqui, que é abertura dos canais de cálcio devido ao potencial de ação. E as vesículas se fundindo à membrana pré-sináptica, liberando o neurotransmissor, é chamado de exocitose. Esse processo é chamado de exocitose. Muito importante. Neurotransmissores. Existem dois tipos, como eu falei. Os pequenos, que ficam aqui mesmo, nas vesículas sinápticas, e tem os grandes, que são os neuropeptídeos, certo? Qual que é a diferença? Além do tamanho, claro, é que os neurotransmissores pequenos, eles vão ser sintetizados aqui mesmo no botão sináptico. Aqui mesmo, sabe? Eles vão ser sintetizados através do citoplasma aqui do botão sináptico e o complexo do Golgi vai armazenar eles dentro dessas vesículas sinápticas, certo? Os neuropeptídeos não. Eles são produzidos lá no corpo celular, sabe? O ribossomo do citoplasma do corpo celular vai montar eles, certo? E aí, através de microtubos, aqui, ó, através desses microtubinhos roxinhos, eles vão vir para cá, certo? Eles vão ser transportados para cá. Através de vesículas também, eles também vão estar dentro de vesículazinhas. Eles vão vir para cá, através de vesículas, dentro de vesículas, através de microtubos, do botão sináptico. Então, a principal diferença, além do tamanho do neurotransmissor pequeno para o grande, que é um neuropeptídeo, é que o pequeno é produzido no botão sináptico mesmo. O grande não. Ele é produzido no corpo celular e vem para cá, através de microtubos. Beleza? Outra diferença não. Outra coisa que acontece é assim. Se a estimulação, né, for de baixa frequência, se o estímulo for fraco, né, estimulação de baixa frequência, potencial tem pouca frequência, potencial de ação de frequência, os neuropeptídeos, eles não vão ser liberados para fora, não, certo? Só os pequenos. E os pequenos, ó, eles vão ser liberados aqui, na fenda sináptica mesmo, certo? Se a estimulação for alta frequência, tiver uma alta frequência de potencial de ação, ou seja, se o estímulo for forte, tanto os neurotransmissores pequenos, tanto os neuropeptídeos vão ser liberados, mas tem uma diferença. Os neurotransmissores pequenos, que é o verdinho, vão ser liberados direto na fenda sináptica. Os grandes não, eles são liberados de uma forma mais difusa, aqui do ladinho, tá vendo? Então nem todos vêm para frente para poder se conectar aos receptores. Uma coisa muito importante mesmo. Vou até ler, que é muito importante. Um neurotransmissor em particular pode excitar células pós-sinápticas expressando um receptor e inibir células pós-sinápticas expressando um receptor diferente. O que eu falei aqui? Traduzindo. Um neurotransmissor, ele em si, você não pode muito falar que ele é excitatório ou inibitório. Depende do receptor que ele vai se conectar. Por exemplo, a gente fala que o glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório. E o GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Mas nem sempre o GABA vai ser inibitório e o glutamato vai ser excitatório. Depende. Depende de quê? Do receptor que ele vai se ligar, que ele vai se conectar. Sei lá, no receptor A, o glutamato vai ser excitatório. No B também, no C também, no D também. Mas aí no E, ele vai ter uma ação inibitória. Então, depende da relação ali do neurotransmissor e do receptor. Certo? Ó, aqui, com mais detalhezinho, o que eu acabei de falar de como que vai acontecer aqui. Os 7 passos da ação dos neurotransmissores. Primeiro, vai ser sintetizado através de enzimas sintetizadoras, né? Vai ser produzido, né? O neurotransmissor. Olha, ele vai produzir aqui neurotransmissores. Depois, esses neurotransmissores produzidos vão ser armazenados em vesículas, certo? Só que dessas vesículas, alguns neurotransmissores, eles vão vazar. Alguns vazam. Os que vazam, eles são... Gente, cadê minha setinha? Eles são destruídos por enzimas de metabolização. Eles são destruídos, os que vazam. Eles são destruídos. Depois disso, o potencial de ação vai fazer, né? Lembra? Potencial de ação, que vai abrir os canais dependentes de cálcio, que vai entrar. E aí, essa concentração elevada de cálcio vai fazer com que essas vesículas se liguem à membrana pré-sináptica.
certo? E vai ser liberado os neurotransmissores. Nisso que vai ser liberado, sim, alguns vão se conectar ao receptor pós-sináptico, sim, certo? Só que nem todos. Nem todos. Porque existem mecanismos que a gente chama de mecanismos de desativação, que eles vão desativar os neurotransmissores, não vão entrar nos receptores. Não vão se ligar nos receptores. Tem dois principais, a metabolização e a recaptação. Os dois vão fazer uma reciclagem no neurotransmissor. Vocês vão entender. O que a metabolização vai fazer? Alguns neurotransmissores que vão ser liberados aqui na fenda sináptica vão ser degradados. Vão ser degradados em subprodutos por uma enzima. Por uma enzima aqui, de inativação, sabe? E ela vai degradar ele, deixar ele subprodutinhos, certo? Por exemplo, a acetilcolina, ela vai ser decomposta por uma enzima que a gente chama de acetilcolinesterase. Sim, eu li porque eu não sei falar de cor. Acetilcolinesterase é o nome da enzima, tá aqui, ó. Um exemplo. A acetilcolina, já falei com vocês, creio eu, e o Santiago provavelmente também, que ela é muito importante na memória, certo? Então, o que acontece? Quem tem Alzheimer não tem muita produção de acetilcolina, não, tem pouca acetilcolina. E aí, um dos remédios da Alzheimer vai fazer o quê? Vai inibir a ação da acetilcolinesterase. Porque se inibir essa enzima, que é a acetilcolinesterase, ela não vai destruir a acetilcolina. Então vai ter mais acetilcolina ali na fenda sináptica. Então vai ter uma memória melhor. Entendeu? E, enfim, a gente vai estudar neurofarmacologia logo daqui a pouco. Vocês vão entender isso melhor. A ação dos remédios, nas enzimas, na metabolização, na produção. Enfim, toda essa ação aqui, ó, dos neurotransmissores, tem drogas que, tipo assim, que agem cada uma. Tem as antagonistas, agonistas, enfim, vocês vão entender isso depois. Aí, o que acontece? Esses subprodutos que foram degradados, né, pela enzima, eles vão ser reciclados. Nessa imagem não tem, mas eles são, sim, reciclados. Tanto é que tem os autorreceptores, certo? Então, tipo assim, eles vão ser recaptados, né? Eles vão voltar lá para a membrana pré-sináptica. E esses subprodutos, né, é reciclagem por quê? Porque eles vão ser feitos para formar novos neurotransmissores. Lembra que aqui tem as enzimas sintetizadoras que vão pegar subprodutos e transformar esses subprodutos num neurotransmissor? Alguns desses subprodutos são reciclados, alguns pela metabolização, certo? E também tem um outro mecanismo desativador, que é a recaptação, que é mais comum de acontecer, que é a metabolização. Que é que, tipo assim, a maioria, gente, a maioria dos neurotransmissores que vão ser liberados na fenda sináptica, eles vão ser removidos para os botões sinápticos. Olha, canal de transporte de neurotransmissor, um mouse receptor. Vai trazer de volta. Vai colocar ela dentro da vesícula de novo. Entendeu? Só que você viu que não dividiu um subproduto, não. Não degradou, não. É o neurotransmissor mesmo inteiro. Ele vai voltar lá para a vesícula sináptica. Entendeu? Então, os dois vão reciclar, certo? Um vai reciclar o que foi degradado, né? O que a enzima degradou. E o outro vai reciclar o neurotransmissor inteiro, que é o mais comum de acontecer, tá? A recaptação mais comum de acontecer do que a metabolização. Só que nem todos os neurotransmissores acontecem dessa mesma forma. Lá na fenda sináptica, tudo bonitinho. Não. Alguns neurotransmissores são liberados de forma não direta, certo? De forma difusa, através de varicosidades que tem durante o axôniozinho aqui. Então, eles vão ser liberados, tá vendo? Através de ramificação do axônio, na realidade. Essas ramificações do axônio, tá vendo? Então, eles vão ser liberados. Não estão sendo liberados no botão sináptico. Estão sendo liberados aqui, na ramificação do axônio. Certo? Não é de uma forma muito direta, não. Então, não vai ter tanto neurotransmissor se conectando ao receptor, né? Por conta disso. Mas, enfim, pode acontecer assim também. Tá, aí eu vou falar para fechar alguns neurotransmissores e a ação e o que cada um faz, etc. Não vou falar de todos, não. Vou falar dos mais importantes. Primeiro que tem 3 famílias principais. As aminas, os aminoácidos e os neuropeptídeos. Certo? Nas aminas tem 2 tipos, as quaternárias e as monoaminas. Um tipo de quaternárias
é a acetilcolina, que, como eu já falei com vocês, é muito importante para a memória, para a aprendizagem, para o sono também. A acetilcolina, como a gente viu, ele também é um neurotransmissor que vai agir na placa neuromuscular. Lembra quando a gente fala lá de sistema nervoso simpático, parasimpático? Então, mas principalmente ela serve para memória. Monoaminas. Tem vários, ó. Tem as catecolaminas. Tem a noradrenalina, que a gente viu que ela é muito importante para a resposta luta ou fuga, lembra? Porque o sistema nervoso simpático, ele vai liberar em cima do o neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar em cima do efetor de um músculo, por exemplo, noradrenalina. Tem a adrenalina também. A adrenalina, ela vai ser muito importante para preparar o organismo para um grande feito, um grande acontecimento, entendeu? A gente fala muito de na adrenalina, vou pular de paraquedas, coisas assim. Então, tipo assim, a adrenalina é fácil de vocês gravarem, ela prepara o organismo para um grande feito. Tem a dopamina também. A dopamina, ela tem muito a ver com prazer e satisfação. Duas coisas interessantes sobre ela, que vocês vão ver melhor em neurofarmacologia, mas vou dar uma adiantada. Que esquizofrênicos têm uma produção elevada, tem níveis elevados de dopamina. Enquanto a doença de Parkinson tem níveis baixos de dopamina. Beleza? Aí, deixa eu ver mais qual. Tá, serotonina, muito importante também. A gente fala, né, que é o da felicidade. Claro que não faz só isso, né? Mas um dos papéis é isso. Então, tipo assim, quem tem depressão tem níveis baixos de serotonina. Tem a melatonina também. Melatonina tem a ver com sono, tá? Melatonina tem muito a ver com a indução do sono. Tanto é que por que quando você fica mexendo muito no celular antes de dormir, isso faz mal? Porque a tela do celular, a luz do celular, inibe, enfraquece a produção de melatonina. Por isso é mais difícil dormir. Por conta justamente da melatonina. Tá. O GABA, como eu falei com vocês, ele é o principal neurotransmissor inibitório. E ele tem, então, como ele é inibitório, ele tem a ver com calmaria, com relaxamento. Enquanto o glutamato, ele é o principal excitatório. Então, ele tem muito a ver com coisas assim, agitadas, tipo aprendizagem também, como memória, sabe? Mas, como eu falei, lembra que eu falei com vocês que o GABA pode ser excitatório, dependendo do receptor que ele se conectar? Pode sim, mas em geral ele é inibitório. E em geral, o glutamato é excitatório, apesar dele poder se conectar sim, apesar de que dependendo do receptor que ele se conectar, ele pode ser inibitório. Tá, neuropeptídeos, não vou falar todos não, tá? Vou falar mais importantes. Neuropeptídeos, opioides e os peptídeos hormonais. Do opioides ali, a gente pode falar mais importante a endorfina. E a ocitocina também. A endorfina, o que acontece com a endorfina? Ela vai trazer uma sensação de bem-estar. Geralmente, ela é liberada, né, produzida pelo corpo durante o exercício físico. Por isso a gente fala que o exercício físico é muito importante pro... Tipo assim, você tá com depressão e tudo mais, é importante fazer exercício físico, porque libera a endorfina, que dá uma sensação de relaxamento, de bem-estar, entende? Então, através do exercício físico, através de excitação, na dor também, quando você sente dor, é liberado a endorfina, certo? Tanto é, gente, que a morfina faz a mesma coisa que a endorfina. Só que a endorfina é produzida dentro do corpo. A morfina é uma coisa produzida fora do corpo, entende? Mas também tem a ver com isso de aliviar a dor. Durante o sexo também tem a liberação de endorfina. Tudo assim, que você tem... comendo chocolate também tem endorfina. Coisas que te deixam uma sensação de bem-estar, de relaxamento e tudo mais. Ocitocina, muito importante também. A ocitocina, a gente fala que é o neurotransmissor do amor, né? Porque tem muito a ver com essas coisas assim. Quando você abraça uma pessoa por mais, sei lá, de 20 segundos, você tem liberação de ocitocina. Só que a ocitocina também é conhecida como neurotransmissor da mulher. Porque ele tem muito da mulher, tudo esse estereótipo, tá, gente? É claro que é muito mais do que isso. Só que a gente, tipo assim, dá uma estereotipada para poder facilitar a aprendizagem. Mas não é só isso, não. Certo? É muito mais coisa. Mas a ocitocina, ela é muito importante na mulher por vários fatores. Tipo assim, ela vai promover a contração muscular do útero. Durante o parto, a ocitocina vai ajudar reduzindo o sangramento. A ocitocina, principalmente, é muito importante na liberação do leite materno. Muito importante. O mais importante na mulher é isso que é legal a gente saber.
na liberação do leite materno, a ocitocina. Acho que é a vasopressina agora que é importante. A vasopressina, ela vai agir, né, ali nos tubos renais, e ela vai fazer com que os rins conservem água no corpo, para assim poder concentrar e reduzir o volume da urina. Então, a vasopressina tem a ver com a urina, com o xixi, basicamente. Ela vai agir em relação a isso. E é basicamente isso. Esses são os mais importantes. Alguns a gente ainda vai rever, outros não. Mas quando a gente falar de hormônio, a gente vai ver, porque tem alguns neurotransmissores que quando eles estão no sangue, eles são hormônios. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas enfim, basicamente é isso. Tem agora os tipos de receptores, né? Ionotrópico, metabotrópico. Mas enfim, vou falar sobre isso com vocês depois, porque senão vai ficar muito grande e vai confundir vocês vão fazer a prova. Então eu achei que, tipo assim, até aqui, vocês perceberam que eu fechei o ciclo da comunicação neural, da transmissão sináptica? Então, acho importante. Mas essa parte de receptor, depois eu falo com vocês sobre isso. Dos dois tipos, né? Ionotrópico e metabotrópico. E aí, gente, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? João Pedro. Os neurotransmissores se diferenciam, então, só pelos receptores que eles se ligam e a quantidade de sódio e potássio que envolvem? Como assim? A diferença de um para o outro? Cara, cada um tem a sua função, né? Eles se diferem por isso, certo? Só que essa função que eles vão casar, essa tipo de informação, tem muito a ver com isso dos íons, a quantidade, qual íon que entra, qual íon que sai, tem muito a ver. Mas eles se diferenciam principalmente, na realidade, cara, pela função deles, pelo que cada um faz e aonde faz. Tem isso também, entendeu? Mas tem isso, né? Dependendo do receptor, ele vai ser excitatório ou inibitório. Tem isso sim. Entendeu? Porque assim, se ele tiver um lugar diferente, ele vai ter uma outra ação. Ele pode fazer uma outra coisa assim, dependendo. Mais alguma dúvida? Aproveita agora, gente. A gente tem um tempinho. Uma coisa que eu falei muito rápido, porque eu sei que eu falo rápido, que eu me empolgo. Vocês entenderam. João Pedro, os neuropeptídeos são sintetizados no corpo celular, beleza? Enquanto os neurotransmissores pequenos são sintetizados no botão sináptico mesmo. Então, os neuropeptídeos, eles precisam vir de vesículas em microtubos até chegar no botão sináptico. Mais alguma dúvida, gente? Yuri, Lívia, Letícia, Marine, Tainara, Robson, Ariana, Nayara. Alguma dúvida, alguém? Tá tranquilo então, gente? Manda um ok, então. Se tiver tudo ok, não tiver nenhuma dúvida. Pra Lívia tá tranquilo, que bom. Tudo ok. Beleza, então, gente. É isso, então. Eu vou colocar o gabarito do exercício lá no Drive e no grupo da turma agora. Beleza? Aí, semana que vem, a gente se encontra de novo para poder conversar sobre a prova. Tranquilo? Então, vão tentando fazer, vão anotando as dúvidas, vão lendo o material, lendo os slides, ouvindo os slides, revendo as monitorias, tudo mais. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Beleza? Se qualquer dúvida, é só me chamar. Show? Valeu, gente. Obrigada aí pela atenção, pela participação. E é isso aí. Tchau.